Olá, boa noite, nossos queridos espectadores. Mais uma segunda-feira aqui na TV Pública, no programa Inteligência Solidária. Hoje que é feriado aqui no Brasil, né? Nós estamos comemorando o Dia das Crianças e o Dia da Padroeira do Brasil. E olha só, a gente não poderia deixar de trazer uma convidada ilustre que tem várias reflexões e hoje que vai ser uma segunda-feira extremamente produtiva, porque ela traz pauta para a família, ela traz pauta para os jovens, para os adolescentes, para as crianças, para todo mundo que se interessa aí por um universo de informações. Olha, nós convidamos hoje a Mariana Cotio, que é jornalista, apresentadora, mãe de 3 filhos, ela vai falar um pouquinho, tem 41 anos, em 22 anos de carreira em televisão, já foi repórter da Record, do SBT e da Globo, onde trabalhou mais de 12 anos. Hoje ela está na Cultura apresentando o programa Papo de Mãe e é vencedora do prêmio Vladimir Herzog, do jornalista da Globo News. Enfim, ela tem aí, gente, um show news de vida, nossa querida, minha amiga Mariana Couto. Mariana, seja bem-vinda, entra aqui com a gente. Boa noite, Érica, boa noite a todos e a todas, é um prazer estar aqui com você. Vou ter que fazer uma correção, você me deixou mais jovem, mas já estou com 47, viu, Érica? Uau, Mari, não parece. Obrigada, mas que quem me conhece ia falar assim, a Mariana está mentindo a idade. 47. Mari, fala um pouquinho, quem que é a Mari, antes da gente entrar aí nesse seu currículo extenso de experiência de vida? Bom, sou mãe, tenho 3 filhos adolescentes agora, eu costumo dizer, sou jornalista e mãe, né, tá no meu currículo. Acima de tudo, eu sou uma repórter, sempre gostei de ir para a rua, fazer reportagem, entrevistar as pessoas, conhecer as pessoas, e acho que é isso que eu faço agora de uma maneira inversa, né, no Papo de Mãe, como tem o estúdio, então eu já não vou mais para a rua entrevistar as pessoas, mas eu trago os meus convidados para o estúdio para serem entrevistados, porque eu gosto muito de ouvir histórias. E eu sou uma pessoa que eu acredito muito, Érica, no jornalismo sério, no jornalismo responsável e com uma função social. Eu acredito nessa profissão como um prestador de serviço, sabe? Acho que o jornalista, quando a gente informa com qualidade, a gente conscientiza a população até para lutar pelos seus direitos. E quando você informa, você também ajuda a quebrar preconceitos. Então, eu procuro, com a minha profissão, encontrar um caminho de solidariedade também. É isso aí, a Mari, gente, nosso programa Inteligência Solidária fala justamente disso, e a Mari tinha que estar na pauta conosco, que é como ela bem falou, quem tem informação hoje, tem várias bibliografias e personalidades aí que falam que quem tem informação tem poder, não é só dinheiro, não é só status, né? Mas a informação, ela te permite abrir portas, te trazer reflexões, e desde quando eu conheço a Mariana, ela é assim, ela é extremamente crítica, ela fala mesmo, ela traz informação, ela é irreverente, né, tem coisas muito interessantes. Mari, antes da gente começar a falar um pouco do Papo de Mãe, conta um pouquinho para nós. Então, você passou por todas essas emissoras, certo? Como é que foi essa diversidade? Que pautas você abordou nessas TVs? Olha, Érica, eu preciso contar um pouco da minha infância. Eu sou filha de jornalista e o meu pai é um jornalista que sempre procurou esse jornalismo social. Então, eu costumo dizer que a minha faculdade começou na minha infância. Desde criança, eu via meu pai com essa missão desse jornalismo social e viajando pelo Brasil todo, trazendo histórias para contar de vida, de luta. E eu falava, puxa, é isso que eu quero fazer também. Como meu pai sempre trabalhou em jornal, eu tinha um fascínio pela televisão, então, desde criança, o meu sonho era ser repórter de televisão. Logo que eu terminei o colégio, com 17 anos, eu entrei na faculdade de jornalismo e cheguei a trabalhar no jornal de bairro, mas eu queria trabalhar em televisão. E aos 18, eu consegui um emprego no SBT, que foi uma oportunidade, assim, eu tinha pedido para acompanhar alguns repórteres lá, para conhecer como funcionava uma redação, e aconteceu, um dia eu estava lá e faltou um funcionário que ficou doente, que era o operador de GC, que é quem coloca os créditos na televisão.
E eu estava lá, falaram, você faz? Eu falei, me ensina aí que eu faço. E aquela pessoa ficou doente por mais tempo, eu acabei cobrindo a licença dessa pessoa. E foi assim que eu entrei em televisão. Eu estava no lugar certo, eu acho, na hora certa, infelizmente, porque alguém ficou doente, mas peguei essa chance e comecei como operadora de GC. Aí, fiquei alguns meses cobrindo essa licença saúde, e já estava lá dentro mesmo, e quando surgiu uma vaga para ser rádio escuta, que eu nem sei se tem ainda nas redações o rádio escuta, que é nada mais mesmo do que a pessoa que ficava escutando o rádio, e o rádio da polícia, e o rádio dos bombeiros, para caçar notícia, para passar para os repórteres. Assim que eu comecei no SBT, mas como repórter mesmo, eu comecei um pouco depois, em 94, na Record. Uma chefe minha do SBT tinha ido para a Record, sabia que o meu sonho era ser repórter, então, e eu só podia ser quando eu me formasse. Então, eu me formei em 94, essa minha chefe, quando viu uma oportunidade, ela me chamou, que tinha uma vaga, na verdade, para pauta, mas nos fins de semana eu podia ir para a reportagem, que era o meu sonho. E assim, comecei como repórter. E em 96, a Alice Maria estava começando a elaborar a Globo News, ela me viu na Record e me chamou. Daí eu fui a primeira contratada da Globo News em São Paulo, e lá na Globo eu fiquei 12 anos. E lá, Érica, aconteceu, eu tive uma oportunidade profissional que mudou a minha maneira de ver a vida, e mesmo assim, foi uma experiência pessoal e profissional marcante para mim, que eu fui chamada para ser a repórter do Jornal Nacional no Ceará. E daí, durante 2 anos, eu passei a fazer as reportagens no Ceará, mas no sertão, eu ia muito para o sertão. Então, eu pude conhecer de perto o que é o Brasil, que eu acho que pouca gente tem essa oportunidade, de você ir para o sertão, de você conhecer a realidade da fome, da seca, histórias bonitas também, né, histórias de vida. Entrevistei Raquel de Queiroz na fazenda dela em Quixadá, e isso tudo foi me dando um conhecimento pessoal também, de noção da realidade, da nossa realidade, que eu acho que depois voltei para São Paulo, casei, tive os 3 filhos sendo repórter da Globo, e tudo isso resultou na criação do Papo de Mãe em 2009 com a Roberta Manresa, que é minha amiga de infância e jornalista também, que eu acho que eu juntei toda essa experiência como repórter de rua, de entrevistar tantas mães em São Paulo, no Ceará, né, tanto a mãe da comunidade, quanto a mãe de todas as classes sociais, e ver essas realidades, e a minha experiência como mãe também, eu tive um filho atrás do outro, e daí eu pensei, como que eu consigo unir essa experiência da maternidade com a minha experiência como jornalista, e criei o Papo de Mãe, que eu acredito, como eu disse anteriormente, nessa função social do programa que eu faço, do Papo de Mãe. Já teve um programa, Érica, acho que foi um dos mais emocionantes que eu fiz, em 11 anos, de Papo de Mãe, que a gente chegou a encontrar uma criança desaparecida. A gente mostrou a foto, o programa era Filhos Desaparecidos, uma mãe tinha mandado a foto, não era uma mãe que participou no estúdio, a gente mostrou a foto, coincidência ou não, olha como é o destino, mandaram um e-mail para a nossa redação do interior do Ceará, falando, essa menina está aqui, e a mãe não via a menina, ela ficou separada da filha 11 anos, Érica, a filha tinha sido, depois a gente foi descobrir qual foi a história do desaparecimento dela, mas ela tinha sido sequestrada pelo próprio pai. Nossa Senhora. Gente, a Mariana, essa questão da função social é uma reflexão muito grande. Assim, mas, Mário, o pessoal ainda não. Quem está nos assistindo aqui ainda não sabe que a Mariana nasceu em berço esplêndido do jornalismo, da questão da reportagem. Tem a irmã, que é a Carolina Couto, que também faz a direção. Fala um pouquinho disso, porque você não é uma profissional, você, na verdade, respira essa profissão. E é muito legal quando você fala de função social, porque eu conheço a Mari, gente, aquela pessoa que, além disso, ela é ativista. Ela também gera impacto nas pautas. Depois a gente fala um pouquinho da violência doméstica, Mari, que é muito legal que você atua, que foi nesse cenário que eu te conheci. Fala um pouquinho da questão dessas entrevistas, como é que está esse contexto hoje, né? Mas fala um pouquinho da Carolina, porque eu acho que é legal o pessoal entender, da Carol, né? Uhum.
Olha, bom, eu sou filha de jornalista e socióloga, a minha mãe, Mara, também teve uma influência muito grande, né, na minha formação como pessoa, principalmente, e você vê, né, duas profissões que às vezes são tão criticadas hoje em dia, ou mal entendidas, o sociólogo e o jornalista. A gente precisa, sim, de sociólogos e jornalistas nessa sociedade. E eu brinco que o jornalismo é um mal de família, ou um bem de família. Curiosamente, o meu bisavô, ele era jornalista na Alemanha, nazista, e ele foi perseguido pelo partido nazista. Eu tenho documentos aqui na minha casa, laudas do meu bisavô durante a Alemanha pré-guerra, com o carimbo do partido nazista, censurando, perseguindo jornalistas, né, porque não era interessante para o nazismo que os jornalistas denunciassem o que estava acontecendo. Então também eu venho de uma família que sofreu muitas perdas na guerra, né, a minha família toda se separou, alguns morreram, outros se perderam, e o meu pai é o primeiro brasileiro, né, porque os meus avós, quando terminou a guerra, decidiram recomeçar a vida aqui no Brasil. Minha avó chegou grávida do meu pai. Bom, meu pai começou como jornalista logo e sempre teve também essa visão mais social da profissão de jornalista. Brincava, ele tinha um apelido, era o repórter do pipoqueiro. Então, é aquele que você também tem que ouvir a população, saber das necessidades das pessoas. Não, né, o jornalismo ele é muito amplo. Quando você vai fazer reportagens, você tem que falar do que acontece na política, do que acontece na economia, mas do que acontece na rua, o que acontece na vida das pessoas também. E também com essa minha experiência no Ceará, lá eu fui em 99 e conheci a história da Maria da Penha quando ela nem era nome de lei ainda. Ela ainda lutava para botar na cadeia o seu agressor, e cheguei a fazer algumas pautas nesse sentido para o Jornal Nacional lá. Uma delas me impressionou muito. Essas coisas marcam a gente, né, Érica? Eu lembro de fazer uma matéria uma vez, numa segunda-feira, numa delegacia da mulher, lá no Ceará, que devia ser a única ou a primeira, até a delegada era uma mulher, e na segunda-feira, a fila de mulheres espancadas, que iam lá para fazer denúncia, dava volta, assim, no quarteirão, e aquilo me impressionou muito, e tinha mulher com olho roxo, com o braço quebrado. E eu entrevistava as mulheres e algumas falavam assim, não, meu marido é bom, mas é que quando ele bebe, ele faz isso. E eu pensava, não, se ele bebe, ele faz isso, ele não é bom. Eu começava a dar conselho para as mulheres. Aquilo me marcou e desde então eu passei a tentar colocar em pauta o tema da violência doméstica, isso 20 anos atrás. Só agora, recentemente, acho que uma coisa de, 2, 3 anos para cá, é que isso realmente entrou em pauta, que parou de ser uma coisa dos cadernos policiais e com uma pegada errada, né, de falar, em mais uma briga de casal, mulher é assassinada. Não, não é briga de casal, tem outro nome, é violência doméstica. Ou então dizer, mulher foi assassinada porque traiu o marido. Aí fica parecendo que a vítima é o marido e a mulher é a culpada. Pois é, gente. Ela é a Absurdo. vítima. Então, essas coisas, de pouquinho em pouquinho, eu vou tentando, como jornalista, com os meus colegas e na imprensa, conscientizar para que isso fique, né, na pauta e de uma maneira correta. E passei também a entender melhor as mulheres vítimas de violência doméstica, entender que elas não podem ser julgadas, que são mulheres que precisam de ajuda. 5 anos atrás eu criei um grupo no Facebook, e daí é legal falar do lado bom das redes sociais, que eu acabei usando como um veículo de solidariedade com essas mulheres, que é um grupo que eu coordeno com a Marisa Marega, que é uma outra jornalista, que nada mais é que um grupo assim de escuta e orientação. Então, em 5 anos já tem mais de 5.000 mulheres lá que foram orientadas, e com isso, com esse cuidado de orientar essas mulheres com uma informação de qualidade, porque tem a escuta, né? Então, às vezes a mulher nunca falou com ninguém da família, com nenhum amigo do que ela está passando, e ali naquele grupo
ela sente que ela pode ser escutada sem julgamentos, e também ter outras vítimas ajuda, porque elas se identificam e se ajudam, é colaborativo isso, né? Acho que só quem já passou por isso entende outra mulher que passa por isso. Acabei criando uma rede com amigos e amigas maravilhosas, profissionais que também ajudam lá nesse grupo, então tem promotoras, tem policiais, tem psicólogos, psiquiatras, porque às vezes, dependendo da necessidade de cada mulher, a gente marca um profissional. Mas o mais importante é a orientação, é conscientizar aquela mulher que se ela vive uma situação de violência, ela tem que sair e ela tem que denunciar. A promotora Valéria Scaranci sempre fala, uma mulher não pode ficar num relacionamento abusivo por medo de morrer, ela corre mais risco de morrer se ela ficar do que se ela denunciar. E daí é dar o passo a passo, ó, de acordo com a situação de cada mulher, vai na Casa da Mulher Brasileira, vai no CRAS, onde você busca ajuda, que tipo de ajuda, qual é o seu direito, o que é a medida protetiva, como que ela é cumprida. E eu quero mandar um beijo para a Elza Paulina de Souza, que ela estava por aqui assistindo a gente, que é a comandante da Guarda Civil Elzinha! Que legal, estou vendo aqui no Face, que é maravilhosa, uma das minhas parceiras aí nessa luta, que inclusive é a Elza, que fez todo o programa da Guardiã Maria da Penha, da Guarda Civil Metropolitana, né, que cuida do cumprimento aí das medidas protetivas das mulheres que têm medida protetiva, que é um trabalho, cada um na sua área. Eu acho que juntos a gente pode mudar, assim, essa realidade que ainda é tão cruel no Brasil. Eu acho que assim, né, para quem está assistindo a gente, pessoal, nós estamos no programa Inteligência Solidária aqui da TV Pública, e é um papo muito gostoso de bater com a Mariana Couto, que eu já conheço a Mari, aí vai fazer uns 4 anos, foi dentro desse cenário, né, Mari? Eu lembro que na época eu estava fazendo um seminário, que era um seminário de políticas públicas para mulheres, e a minha jornalista da secretaria já conhecia a Mariana Couto desse cenário da Folha, né, que era... Enfim, e aí passou o contato, aí nós fizemos um dos maiores seminários, a Mari participou, e aí naquela época ela já falava desse grupo de WhatsApp, quer dizer, é um trabalho totalmente voluntário, né, Mari? Um grupo no Face. No Face. Quer dizer, totalmente ativista, independente, assim, é algo paralelo que caminha numa função social, ok, mas ela se viu ali envolvida pela causa, engajada, criou aí uma rede, que foi a ferramenta que ela encontrou para poder ajudar, e teve um impacto muito grande. E aí, no meio desse cenário, Mari, eu te apresentei a Elza, que na época a Elza foi nesse evento, isso mesmo. Você e aí a Mari espertíssima, e graças a Deus já trouxe ela para várias pautas, né, que a inspetora Elza, que faz um trabalho seríssimo, primeira mulher nomeada como chefe da Polícia Civil, que aí sim trabalhou com a questão do botão do pânico mesmo, com a questão da mulher, com a ronda da Maria da Penha. A gente teve um momento ali glorioso, Mari, você buscando essas pautas. Eu lembro que os contatos que eu tinha com a Maria da Penha, aliás, eu acho que foi você que levou essa questão para a Globo, porque eu nunca tinha visto isso, ter essa divulgação, e com você eu sempre ouvi. Então, assim, foi um momento muito legal, que, assim, de fato, mulheres como você foram empreendedoras nessa pauta e fez o negócio, fez aí a pauta reverberar, graças a Deus, né? Muitas mulheres saíram mesmo. Eu lembro que muita informação eu tinha contigo na época. Mari, migrando um pouquinho dessa questão da mulher, e agora, para um contexto atual, porque, gente, a Mari é essa biblioteca aí, a gente se deixar, ela falamos de tudo. Que, de fato, como é que agora, né, nesse momento de pandemia, então, já que a gente aproveita a questão da mulher, como é que estão as mulheres com as crianças dentro de casa? Você fez alguma reportagem, alguma coisa que você acompanhou em relação a isso? Porque no momento de pandemia, as crianças se viram no isolamento com os pais, então, mulheres que tinham e que sofrem violência doméstica com seus filhos, como é que está isso? E se deixar, não paro de falar, viu, Érica? Mas fala, vamos lá. Mas você sabe que eu queria até só reforçar aqui, foi tão legal você me apresentar para a comandante Elza, que um tempo depois me chamaram para participar do Roda Viva com a Maria da Penha e ajudar na formação da bancada, e a Elza participou da bancada, foi um programa lindo, a Valéria Scaranzi, a promotora, a juíza Tatiane Moreira também, foi muito legal, vale a pena assistir no YouTube a essa entrevista.
Mas, sim, você sabe que na pandemia, bom, todo mundo deve ter visto que a violência doméstica aumentou, os números aumentaram, né, em relação à mulher, em relação às crianças vítimas de abuso também, e daí eu fui chamada para fazer uma reportagem especial sobre isso para o UOL, para o Universo do UOL, e para chamar a atenção, né, inclusive para a conscientização da sociedade. Eu falo muito sobre isso, Érica. Eu promovi uma vez um evento no Memorial da América Latina que o nome era Violência Doméstica, até quando a sociedade será conivente? Então, é conscientizar as pessoas de que, se você ouve uma vizinha pedindo socorro, precisa ligar para a polícia, é 190, tem que denunciar, tem que chamar a polícia, porque aquela mulher corre risco de morrer, é fato. E existe, e daí, né, nessa reportagem que eu fiz, a gente vai ampliando, entrevistei a Maria da Penha para essa reportagem também, fiz uma pequena entrevista com ela ali em isolamento social, lá em Fortaleza, a gente se falou por telefone, porque o Instituto Maria da Penha, e eu gosto muito sempre de ressaltar a importância do trabalho do Instituto Maria da Penha. A Maria da Penha é a presidente desse instituto, que faz um trabalho de prevenção, que mostra, de educação nas escolas, mostrar que essa prevenção tem que começar desde criança, essa conversa desde criança. Por quê? Principalmente porque quando uma mulher é agredida, em geral essa mulher é mãe, e ela é agredida pelo pai dos próprios filhos. A gente sabe que às vezes não é o pai e tal, mas em geral é a mulher agredida pelo pai dos próprios filhos. E esse homem, muitas vezes, ele estende a agressão física ou moral, emocional, para os filhos também. A própria Maria da Penha diz que, às vezes, uma agressão emocional, psicológica, ela é pior do que um tapa na cara. Então, é tão grave quanto bater. E mesmo que ele não bata diretamente, ou mesmo que ele não agrida emocionalmente os filhos, só da criança ver a mãe sendo maltratada pelo próprio pai, isso já é uma agressão. E o Instituto Maria da Penha estava fazendo um levantamento mostrando algo ainda mais grave, que são os órfãos da violência doméstica. Porque quando esse agressor mata a mulher, a mãe morre e o pai normalmente vai preso ou foge. E essa criança fica órfã. Então, a gente tem um problema seríssimo no Brasil, que precisa ser olhado, e que, claro, que a gente tem que trabalhar no combate à violência doméstica, nessa conscientização da população, na punição desses agressores, e tem gente que acredita na recuperação deles, na conscientização, mas assim, em primeiro lugar, na conscientização dessas mulheres, para que elas entendam que elas vivem um relacionamento abusivo, porque muitas vezes a mulher vive nessa situação e ainda não se vê como vítima. Mas o passo anterior, que é fundamental, é conscientizar, como eu falei, que é esse trabalho do Instituto Maria da Penha, desde a infância. É nós criarmos nossos filhos para que as meninas não cresçam e se tornem vítimas, e para que os meninos não cresçam e se tornem agressores. E isso é informação e conscientização. Não, perfeito, Mari. Muito legal agora, hoje, né, que é Dia das Crianças, que a gente está em uma crise na questão da educação. Sabe o que você fez me lembrar, Mari? Um projeto que a gente pensou em fazer dentro do céu, lembra? Gente, a Mari é um poço de criatividade. Várias ideias, né? Por conta da correria, mas ela até ativista nesse ponto, ela queria montar rodas de conversa no céu para justamente promover essas reflexões nos meninos e nas meninas. Isso, porque nesse exatamente. Esse diálogo que ela trouxe no começo, de falar de fato que a mulher tem que saber, porque é tão forte que a mulher acha que ela está errada. E a sociedade ainda coloca ela mais para baixo. E o menino, ele é tão forçado a ter virilidade, machismo, que às vezes ele não quer, mas ele precisa provar para a sociedade. Então, existe uma coisa muito forte na sociedade. Mari, agora, nesse contexto de crise, qual que é a sua opinião sobre essa questão da educação, né? Eu sei que a gente não consegue ter uma opinião formada, porque tem o medo por conta da contaminação, mas como é que fica essa questão da violência, do que as crianças estão perdendo? O que você acha desse cenário aí? Até nessa matéria que eu fiz do UOL, entrevistei o advogado Ariel de Castro Alves, e ele falou, né, que esse afastamento da escola
para as crianças que vivem num lar violento ou que sofrem algum abuso, isso é grave, porque a escola, às vezes, é o lugar da denúncia, ou é o lugar onde o professor pode perceber que aquela criança sofre uma violência e ser o canal para fazer a denúncia. Então, esse isolamento para essas crianças, ele foi prejudicial, porém, não podemos esquecer que existe o vírus, que é um fato, que é fatal, que é muito agressivo e que foi necessário fazer esse isolamento. Então, na verdade, a gente ficou numa situação meio no mato sem cachorro, né? Porque tem que fazer o isolamento, mas o isolamento colocou, às vezes, algumas crianças em risco. Tanto é que o próprio Ministério Público, se não me engano, criou algumas situações para poder afastar essas crianças de lares abusivos ou agressivos no meio da pandemia. Nessa matéria, o Ariel fala sobre isso. Mas é difícil também provar, e, de qualquer maneira, a gente sabe do risco dessa doença, que não é uma bobagem, é uma coisa mundial, não tem vacina ainda, e eu, como mãe, fico muito em dúvida. Agora que, em outubro, por exemplo, em São Paulo, as aulas voltaram parcialmente, né? São aulas extracurriculares, e eles vão uma vez só por semana, no caso dos meus filhos, e acho que o maior dilema dos pais eu deixo meu filho ir para a escola, porque já existe um contexto emocional, que a gente sabe de aumento de casos de depressão e ansiedade, então ele vai para a escola, e daí vai e coloca um pouco em risco, porque você sai do isolamento, por mais que siga todos os protocolos, não é como estar em isolamento. Ou você mantém o seu filho em isolamento, correndo esse risco da questão emocional. E daí as pessoas falam, mas você põe a criança na escola, os adolescentes, para adolescente não é tão grave, não é grave, mas e os avós? E daí, então, ele fica proibido de encontrar os avós. É uma decisão muito difícil, eu acho que eu vejo nos grupos de WhatsApp, de pais e mães, essa dúvida. Eu mesma fiz uma live pelas redes da TV Cultura, né, onde vai ao ar o Papo de Mãe, com educadores, o Mozart Ramos, a Cláudia Costin, e com Átila Yamarino, que é biólogo, e a gente levantou todas essas questões, né? Então, é colocar na balança, o que é mais importante? Eu preservar da doença, eu preservar da depressão, porque também os números mostram, né? Quer dizer, para as crianças e os adolescentes, bom, até para os adultos, né? Esse isolamento provocou uma questão emocional muito forte. Muito. Mas e aí? Aí fica doente. Porque daí eu penso também, aí vai ficar doente ou deixa alguém da família doente, também é uma questão emocional complicada de lidar, né? A gente está num contexto conflitual aí, porque olha só, o ideal era termos famílias estruturadas e redes de internet que funcionam acessíveis para todos. Que a gente não tem. Então, quem está na comunidade não tem acesso à internet. Às vezes está passando por uma situação que não tem paz dentro de casa para poder estudar. Não tem paz, que eu falo assim, aí passa pela violência. E aí... não é todo mundo que tem internet, como você falou também. É uma perda do ponto de vista pedagógico, né? Aí você fica entre a cruz e a espada. O melhor segredo é a gente ainda tentar ter paciência e optar pelo primeiro item de exclusão, que é pela vida, né? Porque você não tem o que fazer. Se você escolher o quê? Escolhe a vida, então, que é mesmo que você perca o ano letivo, você está em casa. E aí, ficar em casa não é uma condição de segurança ainda, porque se é uma criança que sofre violência, tem a questão... Porque eu vi vários, Mari, não sei se você... Mas eu estava lendo uma estatística do número de suicídios que teve entre jovens. Muitos. Muitos. E muitos jovens em depressão. Muito, isso é verdade. A gente fica nessa dúvida, porque, por outro lado, você pensa, bom, o coronavírus não tem cura, né? Para algumas pessoas, você vê o número de mortes, mas a depressão também pode levar à morte. Então, a gente fez várias lives falando dessa questão emocional também, e de como os pais precisam ficar muito atentos aos sinais que os adolescentes e as crianças mostram de ansiedade e de depressão,
para pegar na hora, e porque precisa tratar, não dá para, deixa que vai melhorar, não, quer dizer, né, quando já tem o diagnóstico de depressão, precisa fazer um tratamento mesmo, justamente para eliminar o risco de suicídio. Eu fiquei sabendo de casos de suicídio de jovens próximos à minha filha mais velha, que tem 17 anos, mas isso, Érica, é que se agravou na pandemia, mas infelizmente já vinha sendo um número crescente. No Papo de Mãe, a gente chegou a fazer programas sobre isso, a gente fez programas sobre cutting, que é aquela automutilação que tem aumentado entre os jovens. Está tudo no YouTube, gente, do Papo de Mãe. A gente fez programas sobre depressão e suicídio, ansiedade, e assim, resumindo um pouco o que os especialistas, psiquiatras que foram ao Papo de Mãe falaram, muito é por causa do excesso de telas. A gente precisa se conscientizar do mal que isso faz. Tem uma entrevista inédita ainda que a gente vai colocar no ar, no YouTube do Papo de Mãe, no nosso site, com o Léo Freiman, psicoterapeuta, que ele fala que o celular é como se fosse o cigarro de antigamente. Ele falou essa frase, você daria para o seu filho de 10 anos um maço de cigarro? Então você não dá um celular. Ele falou isso. Então tem esse filme O Dilema das Redes, que trouxe tanta discussão. Eu participei outro dia de uma live, está aí o site do Papo de Mãe, esse é o nosso site, que, sabe, Érica, a gente diariamente atualiza, a gente tem colunistas, colaboradores fixos, profissionais maravilhosos que colaboram com o Papo de Mãe, que há 10, 11 anos participam do programa, então são psicólogos, pediatras, psiquiatras, educadores, e a gente tem o nosso espacinho Você no Papo, que é dar voz aos pais, às mães, aos filhos também. Isso aí, pessoal, você que está assistindo a gente, que é pai, que é mãe, então levando em consideração o Dia das Crianças, olha quanto recado interessante a Mariana está passando para nós, sobre a violência, sobre a questão da depressão, sobre a questão de informações, né, como a gente trata isso, sobre essas crises que não é só você, pai e mãe, que está enfrentando, mas que o mundo está enfrentando, e ela ainda deixa para nós, eu vou pedir para a Mari repetir, a rede dela, que o nosso produtor está colocando no ar, porque você ali é uma biblioteca que você se informa, de repente você se vê na situação, você vê esses profissionais, como a Mariana falou, que são profissionais fixos, psicoterapeutas e tudo mais. Fala um pouquinho para nós agora, o que o pessoal encontra nessa rede, Mari? Olha, hoje em dia, inclusive, Érica, a gente quer focar muito no digital. O Papo de Mãe existe há 11 anos, é um programa de televisão, começou pela TV Brasil e está no ar na TV Cultura. Com a pandemia, a gente está só com reprises no ar, a gente não voltou a gravar no estúdio. Mas todo dia tem informação, a gente atualiza no site e em todas as redes sociais. Então é isso aí, está aí para vocês, papodemãe.com.br. Nós estamos também no Twitter, @Papo de Mãe, Facebook, Papo de Mãe Oficial, Instagram, Papo de Mãe Oficial, sigam o Papo de Mãe nas redes, porque todos os dias a gente leva muita informação sobre todos esses assuntos. Imagina que em 11 anos, Érica, foram ao ar mais de 3.000 temas. Agora a gente está mostrando lá podcasts, é o podcast do Papo de Mãe, mais uma novidade, porque no digital hoje você tem que atingir todos os públicos, Érica, cada pessoa, cada grupo está numa rede diferente. E a gente fez muita produção de podcast, com informação durante a pandemia também, tem essa questão da depressão, como lidar com o luto, vários temas para ajudar as famílias brasileiras. A gente tem procurado bastante isso, como que a gente pode, com informação, ajudar as famílias brasileiras na criação dos filhos e agora a lidar com tudo isso que está acontecendo. Não, e a grande novidade é que o nosso site, aí nos próximos dias, vai fazer parte do UOL. Isso vai ser ótimo para chegar a um número ainda maior de pessoas, porque nos ajudem a divulgar o Papo de Mãe. Eu acredito muito no trabalho que eu faço, e acho que quanto mais gente a gente puder atingir com essa informação de qualidade, melhor.
Melhor. Pessoal, você que está chegando agora, eu estou com a Mariana Couto, jornalista, apresentadora, militante, ativista aí de várias informações, como ela mesma falou, né? Essa função social. A Mariana, ela não faz jornalismo por jornalismo, ela coloca propósito nas pautas dela. Então, siga a Mariana no Instagram. Qual que é a sua rede de Instagram, Mari? No Instagram, é o @papo de mãe oficial mesmo. Eu tenho Mariana Couto, mas, gente, eu brinco que o Papo de Mãe é meu quarto filho, viu, Érica? Então, o meu foco é o Papo de Mãe, mas podem me seguir também, é Mariana Couto. Mas eu costumo estar mais no Facebook. Eu sou bem falante e atuante no Facebook. Essa semana, Érica, que eu entrei no Twitter, que me falaram, não, você tem que ter Twitter, e confesso que o Twitter do Papo de Mãe estava... Porque, assim, eu e a Roberta Manresa, a gente que cuida de tudo praticamente sozinho, nós fazemos de tudo ali. Eu sei. O Twitter estava meio parado, e daí eu reativei o Twitter do Papo de Mãe, me ajudem lá com o Twitter do Papo de Mãe, e falaram, não, você tem que ter o Twitter, então esta semana eu entrei no Twitter, porque às vezes a gente também, eu penso, como é que a gente dá conta de tanta coisa, Érica, tanta rede social, né? Então, Caraca. eu não sei, acho que cada um escolhe, até queria saber depois do público, qual sua rede social preferida, porque não dá para você ser atuante em todas com a mesma intensidade, né? É isso aí. Eu acho que está em pauta mais o Instagram, o Facebook ainda mantém em pauta, mas YouTube, essa questão de UOL, Mari. Pessoal, você siga a Mariana, porque eu vou falar para vocês, super recomendo, muita informação. E outra coisa, Mari, essa jornalista que passa informação brincando, mas ao mesmo tempo passa sério, então fica um astral bem legal, né? Mesmo a pauta sendo pesada, ela sabe temperar. Eu sempre assisto a Mariana, acompanho ela nas redes e eu gosto bastante. Ô Mari, agora falando um pouquinho dessa questão, qual que foi a pauta, o entrevistado que mais te emocionou no programa Papo de Mãe? Que você, além desse que você contou, né, que localizou, eu sei que deve ter sido vários, mas conta aí para nós um dos, dentre vários que te emocionou. Teve esse programa que a gente localizou uma filha desaparecida, que foi muito emocionante. Érica, a gente brinca no Papo de Mãe, que é um programa que tem que ter o lencinho de papel do lado, porque Tem que ter. a gente leva as famílias, né? A gente está ali falando de afeto, a gente está falando do que tem de mais importante, eu acho que para uma família, que são os nossos filhos. E eu brinco que mesmo quem não tem filhos se identifica com o Papo de Mãe, porque você pode não ser filho, mas você é filho, você é filha, né? Filhos, todos somos, então, de alguma maneira, você se identifica com aquele assunto. Vou ter que revelar que a Érica já foi lá com a mãe dela, não é? É verdade, eu e minha mãe. É verdade. E olha o Foi tema ótimo. do programa, que legal. Minha mãe é uma figura. Quer dizer, a Érica foi como filha, né? Que foi uma graça. Me emocionei com o programa lá, da sua mãe é um. E assim, são histórias de vida, e sabe que é muito bonito, que aí me emociona mesmo no Papo de Mãe, que a gente tem uma proposta, Érica, de promover essa conversa entre pais e filhos. Então, a gente sempre, quando vai uma mãe, seja qual for o assunto, vai a filha adolescente ou vão as crianças, então a gente também quer ouvir as crianças, quer ouvir o adolescente, o que eles têm para dizer. E, por exemplo, nesse programa de cutting, dos adolescentes que se cortavam, foi a mãe e foi a menina que se cortava, porque ela queria passar o recado, ela estava curada, e ela queria passar o recado para os adolescentes. Então, a nossa proposta do Papo de Mãe é um programa para a família toda, e é Papo de Mãe, porque as apresentadoras são mães, e porque a gente quis dar esse protagonismo para a mulher, que eu acho que é merecido, mas os pais são super bem recebidos, os pais têm voz, as avós, os tios, mas é isso, é promover esse diálogo. Então, a gente fala que a família pode assistir junto, todos podem assistir junto, para provocar essa conversa e esse diálogo que às vezes as famílias não têm. Então, sempre o que me emocionou é quando você junta uma mãe e um filho, o filho fala alguma coisa e a mãe se emociona e fala, nossa, ele nunca tinha falado isso para mim, é tão bonito. E assim, fizemos... quem assiste o Papo de Mãe sabe, né? Não é um programa... A gente fala também de xixi, cocô, chupeta e amenidades, mas a gente toca nas feridas da sociedade. Então, a gente fala sobre prevenção do abuso infantil,
a gente fala sobre crianças com problemas de saúde, com deficiências. A gente fez um programa que me emocionou muito sobre paralisia cerebral, e daí você vai descobrir que o nome é infeliz porque uma pessoa com paralisia cerebral não tem o cérebro parado, e quantas possibilidades essa pessoa tem. A gente fez um programa com família trans, que, aliás, quem me ajudou foi a Laura Prevato, que eu também conheci através de você. Foi muito legal. Maravilhoso aquele programa, maravilhoso. Eu vi o de adoção também. Você fez um de adoção muito legal. Não, olha, gente, vocês puderem seguir. Eu choro num monte de programa, não dá para escolher um, porque já chorei muito nos programas, assim. As histórias de vida são muito emocionantes, né? Olha só, Mari, muitos elogios aqui, né? O pessoal de Portugal mandando parabéns, que vai acompanhar você. TV pública que passa em 32 países, muitos elogios, o pessoal do Exército da Salvação, Médicos Sem Fronteiras, o pessoal do Lions, que já nos acompanha por conta da pauta do programa, né? Tem um grupo de mulheres aqui da Zona Leste que elogia bastante o seu trabalho, né, Mariana Couto? A gente tem muita gente mandando muito parabéns e falando que, assim, olha, é ótima entrevistada, eu não conhecia, mas agora eu faço questão de conhecer. E muita gente que já te acompanha também, falando que sabia, né, que te acompanha, mas não sabia dessa sua história, que desde criança, muito legal. Então, a pessoa está elogiando que está conhecendo a Mariana, né? Porque, Mari, você, além do teu papo de mãe, você é conhecedora de causa, né? Outro dia eu vi você postar no Facebook, no meio da pandemia, com os 3. Como é que é conviver com os 3 filhos dentro de casa, no meio da pandemia, ainda fazer programa, propor projeto, é super mãe, né? Aí tem uma pergunta aqui, uma pergunta do Rodrigo, olha que interessante. Os homens também assistem o Papo de Mãe? Legal essa pergunta do Rodrigo. Muito, você sabe que isso, olha, gente, além de eu me emocionar fazendo o programa, eu me emociono muito com o retorno que eu tenho do público. E eu sempre entro lá e bato papo no Facebook, no Instagram, seja onde for, eu gosto desse retorno, é isso que alimenta o nosso programa também. Tem pais que são, assim, telespectadores assíduos, que comentam bastante, e muitos pais, tem muita gente que não tem filhos e escreve falando que assiste ao programa porque gosta, porque se identifica como filho, e porque eu acho, né, Érica, que quando a gente fala da criação dos filhos, a gente está falando dos adultos do futuro. Então, a sociedade toda tem que estar interessada e preocupada, né, ou como profissional, ou como tio, ou como vizinho. E quero, de novo, dizer, porque, assim, originalmente, o Papo de Mãe era um programa semanal, de 1 hora, então ele tinha um outro perfil, e a gente recebia 2 ou 3 convidados, pais e mães, e 2 ou 3 convidados entre os especialistas, então ficava mais movimentado, e um monte de criança, porque sempre teve espaço para criança. Na TV Cultura, como o programa é diário e ele tem um tempo menor, a gente acaba recebendo um convidado de cada lado. Então, tem dia que é uma mãe, tem dia que é um pai, às vezes vai o casal também, mas aí a gente já fez programas específicos só com homens, que só foram homens. Então, a gente já fez programa homem dono de casa, a gente já fez programa pais mais velhos, homens que foram pais já depois dos 60, 70 anos, a gente já fez programa pais jovens, rapazes que foram pais com 14, 15 anos, tudo isso está no nosso YouTube, tem bastante conteúdo, ou às vezes vai o casal, ou às vezes vai só o pai. A gente fez um programa muito legal sobre a primeira menstruação das meninas, e quem foi participar foi o pai. Olha que barato! Olá, gente, novamente a rede aí no nosso programa. Se você puser nos canais, o Adriano que está ajudando a gente, se você clicar em canais, Adriano, você vai ver... peraí, aí entrou os outros canais, desculpa. No início tem as nossas, ou será playlist? Acho que é playlist, porque eu que fiz umas playlists aí, que tem... não sei, acho que está entrando a playlist dele, né? Não sei. Mas se você entra lá no YouTube do Papo de Mãe, tem lá todos os programas relativos a bebês, todos os programas relativos à criança,
Aí tem adolescente, tem o pai, tem a mãe, tem... acho que até se for um pouquinho para baixo, aí aparece. Será que é no início? Aí, ó. Tá vendo? Criança Nossa, de 7 a 10 anos, gravidez. Você sabe que o nosso programa mais assistido, que acho que tem não, e 3 tem uma milhões... coisa. Sim, sim. Qual Não, que não, é, eu Mar? só ia comentar que tem 3 milhões de visualizações, é um sobre gravidez na adolescência. E daí eu tenho uma conclusão: quem está Hum. indo assistir são os adolescentes, não são os São pais os e as mães. adolescentes. Sabe que eu fiz um trabalho numa comunidade muito carente ali na Zona Norte, e o baile funk tinha, igual você falou, na segunda-feira, que é onde tem maior índice, você sabe que os postos de saúde dentro da comunidade, na segunda de manhã, tinha fila de adolescentes fazendo teste para saber da questão da gravidez. E, de fato, Olha devem só. ser. Falando dos pais, estou Ah, aqui pensando, do Rodrigo, né? Tem muito pai que é mãe, e tem muito pai que quer saber o que a mãe pensa. Por isso que assiste o Papo de Mãe. Você falou, ah, né, que eu e a minha mãe passamos no programa. A gente estava outro dia num lugar aí X, eu e a minha mãe, e aí veio um amigo, né, num local, num projeto que eu fui visitar, e falou assim: parabéns. Eu falei: parabéns pelo quê? Nossa, você e a sua mãe. Quer dizer, um homem assistindo o programa Papo de Mãe que nos identificou. Isso aí me marcou muito. Então, assim, tem muito homem que assiste, sim, é, e tem muito professor, professora, muito. porque hoje tem pai que é mãe, tem vô É, que é mãe, tem tio que é mãe, então, né? a gente já fez papo de vô e vó, papo de tia, eu vou me lembrando dos programas. Você falou esse negócio de irem fazer teste de gravidez, o que me assusta é em relação à AIDS, né, Érica? A gente fez um programa Nossa. uma vez, Mães com AIDS, foi um programa muito sensível, até para tirar preconceito mesmo, mostrar que essas mulheres podem engravidar e não necessariamente hoje em dia passam, né, o vírus para o bebê, são questões lá, mas de falar dessas coisas também para promover a prevenção. Em relação aos pais, lembrei de um pai, uma graça, que foi ao programa uma vez, que ele engravidou uma namorada, e ela falou que ela não queria ter o bebê, ele falou, não, então você tem, aqui eu fico. E ela teve o bebê, ele pegou no primeiro dia da maternidade, e ele que assumiu, e ele que... Caraca! Tem cada história, né? Tem cada Essa história. história é linda. Por isso que eu É, falo, Mari, respondendo aqui a pergunta do Rodrigo, né? Os homens assistem porque, lógico, tem alguma afinidade. Tem pai que é mãe, lógico, e tem pai que quer saber o que que a mãe pensa, né? Como é que pode ajudar. Então, o Papo de Mãe vem nessa função social sensacional. Mari, é. muito legal. E, Érica, uma coisa que é legal também ao longo desses 11 anos é que a gente foi acompanhando as transformações das famílias brasileiras, porque o Papo de Mãe Exato. é o único programa da TV brasileira que fala da nossa É um... realidade, da maternidade, da paternidade, não surgiu nenhum outro, né? E uma coisa que mudou bastante em relação a isso, que lá atrás, no começo, as mulheres falavam muito assim, o meu marido é ótimo, ele me ajuda. E daí a gente foi mudando esse discurso, falando, não, os casais têm que dividir, né? O marido, ele não tem que ter esse papel de ajudante, né? Até porque é pouco para ele é pai, então tanto os direitos e os Perfeito. deveres têm que ser bem divididos, e também porque se a mulher coloca o marido como um ajudante, é como se ela tivesse sempre que dizer, como se ele estivesse fazendo um favor para ela, e não é um favor, é o filho Perfeito. dele, né? Então, isso de Claro. dividir. Eu brinco que eu posso falar para o meu marido muito obrigada, que ele me ajuda, porque ele não é o pai dos meus filhos. Então, como padrasto, ele está exercendo, né, esse papel, e daí sim está me ajudando, porque quando é o pai mesmo, é uma obrigação, Uma né? obrigação, é. E ele acaba assumindo mesmo, dividindo, né? Começa como um muito obrigado e depois acaba, né? Porque assim, tem essa, igual você falou, essa transição, né? Eu acho que o Papo de Mãe, ele tem aí uma história que tinha que até catalogar e virar um livro de fato, porque A acaba, gente olha está só, Mari, escrevendo. quanta informação você passou hoje no Dia das Crianças, que também relaciona a questão do Outubro Rosa, porque tem a questão da mulher, tal, né? Sim, sim. A gente está escrevendo um livro, o livro do Papo de Mãe, que é com esse balanço de 10 anos de programa, e que vai ter bastante informação. Eu acho que vai ser muito legal a gente reunir tudo isso. A Marisa Marega, que é a minha parceira lá
no Facebook da violência doméstica, está ajudando a gente com esse livro, e é isso, eu ainda acredito muito na força do Papo de Mãe, é por isso que a gente está focando no digital. Nos próximos dias o site vai estar no UOL, e daí a gente vai ter colaboradores fixos. Eu acho que o pessoal vai gostar bastante do resultado, porque nós estamos preparando muito conteúdo novo para o site e para as redes sociais. Olha, Mari, novamente aqui falando que a audiência nossa está com muitos elogios, muito parabéns por ter trazido você para conversar com a gente nessa segunda-feira, que está todo mundo aí, né, sem assistir nada, agora conversando com a Mariana, e tem uma pauta aí super produtiva, Mari. Mari, eu queria um pouquinho agora para a gente fechar, que você nos passasse um resumo, um apanhado dos seus novos projetos, né, que a gente falou muito, depois uma mensagem, e a gente já pede, já finaliza. Mas eu queria que você, primeiro, quais são os seus projetos aí, como é que está atualizando isso, como é que a gente te acha, né? Você falou um pouco da UOL, como é que está isso? Bom, então, o principal é o site do Papo de Mãe, que ali está tudo reunido e tem todas as nossas redes ali. Peço para vocês seguirem o Papo de Mãe em todas as redes. Então, o site é papodemãe.com.br. Em breve vai ser papodemãe.ol.com.br, mas dá para achar pelos dois endereços. E daí, no Facebook, quem entrar na nossa página no Facebook, Papo de Mãe Oficial, vai ver que tem bastante vídeo. Nós produzimos muitos vídeos dessa maneira remota, Érica, durante a pandemia. Tem entrevistas, gente, imperdíveis, não é porque eu gravei, não, mas olha, a gente entrevistou Jacob Pinheiro Goldberg, Léo Freiman, a gente fez várias lives para a TV Cultura com o Cortella, com a Monja Cohen, hoje mesmo a gente fez uma live com o Maurício de Souza, então tem um conteúdo bem legal, e eu quero chamar a atenção que lá no nosso Facebook tem um canal, nos vídeos vocês vão achar, nós estamos fazendo uma campanha por uma criação antirracista. Quem quer se aprofundar nesse assunto, que eu acho que, né, muita gente. Antes tarde do que nunca, né, Érica? A gente trouxe ali vários depoimentos de profissionais, inclusive que participam do Papo de Mãe, ginecologista, pediatra, tem uma entrevista bem longa com a pedagoga Clélia Rosa e com a advogada Monique Prado, que a gente aprofundou bastante nessa questão antirracista. Temos que ser todos antirracistas, o racismo não é mimimi, o racismo não é uma bobagem, um preconceito é gravíssimo, e a gente precisa entrar nessa luta juntos, a gente tem que ser parte dessa luta, eu digo, nós que não somos negros, nós temos que, sim, fazer parte dessa luta antirracista também. E sim, acho que é isso, e daí tem o Instagram, todo dia a gente põe as chamadas dos programas no Instagram, o Papo de Mãe está no ar pela TV Cultura, como eu disse, com reprises, mas tem programas que nunca envelhecem, então sempre atuais. Hoje mesmo foi ao ar um programa sobre o Ziraldo, mas a gente atualiza todos os dias nas redes qual programa que vai ao ar, e nosso foco, redes sociais, sempre com muita info. Diariamente a gente tem novidades no site. Ai, Mari, sensacional, pessoal, muito melhor do que está na TV, ter todo esse grande arsenal aí de informação com a Mariana Couto. Mari, uma mensagem sua, querida, para os nossos espectadores. Eu sei que você já passou vários aí, né? Eu ficaria a noite toda, Mariana, muito legal estar conversando contigo, muito show. Mas uma mensagem que você acha que seria legal estar passando hoje para os nossos espectadores? Eu que quero agradecer essa oportunidade, Érica. Quero dizer também que a gente aceita as sugestões de pauta, sugestões de personagens. Você que está aí assistindo, se quiser contar a sua história no programa, vocês podem escrever, eu vou dar o nosso e-mail, ou então escreve pelas redes sociais, lá pelo Instagram, que a gente vê as mensagens, ou pelo e-mail, que é contato@papodemãe.com.br. Esse é o nosso e-mail para quem quiser mandar sugestões. E a mensagem que eu passo é essa, Érica, acho que todos nós temos que cuidar das infâncias,
cuidar das nossas crianças, né? Nós estamos, como adultos, somos responsáveis por essas crianças que serão os adultos do futuro. E para que elas cresçam e principalmente, aí quem sabe, também conscientes, que entrem na política para fazer da política algo melhor para o nosso país, e por isso a gente precisa sempre se informar, e com fontes respeitadas, responsáveis. Eu assisti a esse documentário, Dilema das Redes, na Netflix, não sei se todo mundo viu, é assustador, então acho que é o momento da gente tomar essa rédea de controle, inclusive em relação à nossa própria vida, a gente tem que controlar a nossa, controlar em relação aos nossos filhos também, porque os pais que dão o limite, né, então a gente não pode abrir mão desse papel de pai e de mãe na educação dos nossos filhos, respeitar a escola dos nossos filhos, e tudo por uma sociedade melhor, quem sabe. É isso aí. Mari, olha, você é uma querida, deixou a nossa segunda-feira muito mais especial com todas essas informações para o pai, para a mãe, para o jovem, para o adolescente, para a criança, porque tudo, de fato, gente, parte da criança. A gente não tem um público infantil, mas a gente passa essa informação para você que é pai, para você que é mãe, para o futuro que são as nossas crianças. Quer dizer, a Mari trouxe aí uma série de mensagens, deixou à disposição todo o leque dela de informações. Sigam Mariana Cocho. Mari, que você continue cumprindo essa função social aí, ajudando muita gente, gerando muito impacto. Pessoal, vocês viram que ela deixou aberto, então vocês podem contar a história. A Mariana é aquela pessoa que eu sei que lê mesmo tudo que vocês postam. Porque a Mari está lá no Instagram, está no Facebook, é extremamente atenciosa. Mari, eu quero te agradecer de novo. Vou pedir para você ficar um pouquinho, a gente vai fechar, mas a gente continua depois aqui. Agradeço a TV Pública. Pessoal, siga a gente no Instagram, Inteligência Solidária. Acompanhe a TV Pública. Nesse mês, a gente tem aí uma programação bem legal, e lá está a programação na TV, tá bom? É @Inteligência Solidária. Mari, um beijo bem legal aí, gostoso, desse momento de pandemia. Muito bom você estar com a gente. E a gente vai quinta-feira de novo, pessoal. Acompanha a gente aqui. Boa noite. Beijo. Tchau, tchau. Um beijo para todos e todas. Obrigada.